R$80 mil mais barata que uma Rampage RT. Pois é, Maverick Black chega custando 219.900, tem uma boa lista de equipamentos e quer ser uma alternativa pesada, forte a um SUV. Quer conferir? Vem comigo, mas eu te adianto, tem apenas um problema. Para começar, vamos falar de motor. O que a gente tem aqui? 2.0, EcoBoost, 253 cavalos, 38,7 kg de torque, um motor só a gasolina e conectado a ele a gente tem um câmbio de 8 velocidades, câmbio automático esse que também trabalha junto com uma tração integral. E diferente da versão Tremor, que tem a chance de você fazer o bloqueio desse sistema, aqui não, é uma tração integral. Vale dizer que esse número de potência aqui é superior aos números que você costuma ver em carros a diesel. Só que aí é aquela troca lógica que a gente já está acostumado, o diesel costuma ter mais torque. Só que no pau a pau ali você consegue perceber que esse carro também se desenvolve muito bem. A gente está falando do que mais aqui? A gente está falando de um conjunto super moderno, em dia com as normas de emissão e que não ficou nada capado. A gente está falando de um 0 a 100 aqui em 8 segundos para um carro de quase 1.800 quilos. Isso é um número bem legal. Visto? Vamos dar uma olhada então no visual? Cheguei. E facelift novo, né? A gente tem grade preta, logo com fundo preto, esse visual black, né? As rodas também são escurecidas, esse novo conjunto de farol, que a gente tem LED e lâmpadas comuns na seta, e esse visual bem parrudaço, quadradão, que não joga tanto a favor ali na aerodinâmica, mas deixa um visual bem legal, bem parrudaço. Tem uns adesivinhos aqui em cima, e essa cor é uma das novas, é super bonitona. A gente tem vermelho, vários brancos, preto, verde, tá bem legal. Aqui na lateral, cheguei, deixa eu te mostrar um pouco aqui o que a gente tem. Pneus de uso misto, rodas de 17, lembrando que a Tremor também tem 17, como aro ali da roda dela, só que com um pneu um pouco maior em medidas externas, e também tem uma pegada muito mais off-road. E na Hybrid, que vai vir no segundo semestre, rodas de 19, tá lindíssimo inclusive. E aí a gente tem aqui essa pegada black o tempo inteiro. Aqui no retrovisor, visual limpo, quadradão, suspensão traseira independente, disco na traseira. Então é um carro em termos de passeio muito confortável, mas ao mesmo tempo ele consegue ser excelente também para transportar carga. E deixa eu te mostrar um pouco aqui da caçamba. Cheguei. Traseira de picape a gente não inova muito em design, né? Mas a gente consegue mexer aqui nas lanternas, que tem uns detalhes na parte interior um pouco mais trabalhados, e a gente tem aqui o reboque do carro que consegue puxar aí seus 499 quilos, e você tem esse visual que eu acho muito interessante, esse deslocamento para o lado da placa, justamente por conta do sistema de reboque, priorizando assim o serviço, o lado mais prático do carro. A câmera está aqui do conjunto 360 e a abertura, vamos dar uma olhada nisso? Ela cai sem o apoio de amortecedor aqui, mas é suave, não é uma tampa pesada não, tá? Bem tranquilo. E aqui a gente tem essa solução Spray In. O que é isso? É uma pintura, não temos aquele plástico protegendo a caçamba para te dar alívio de peso e também um pouco mais de espaço volumétrico aqui dentro. E falando nisso, a gente tem 943 litros de capacidade e um pouco mais do que 600 quilos para você carregar aqui. A gente está falando então em termos de espaço, maior que Toro, inferior a Rampage, e em termos de carga, inferior aos dois. Mas ó, são 3 porta-malas aqui de qualquer SUV dessa faixa de preço que você tem no mercado aí vendendo pra caramba. Já é uma baita de um avanço. E vale dizer que você tem a opção ainda de colocar até uma capota remota aqui, elétrica, né? Em vez da capota marítima tradicional, caso você queira. Aqui já atende bem, mas se você quiser uma coisinha a mais, você pode adicionar esse recurso. Por aqui é isso. Agora vamos ver espaço para pessoas ali no banco traseiro. Vai surpreender quem tem picape média. Cheguei. Agora, um pouco mais longe do sol, a gente tem 3,7 metros de entre-eixos. Eu tenho que te dizer que esse espaço já é melhor do que muito espaço interno de picape média. Melhora muito. Tem 1,84 m. Olha só o espaço que eu tenho aqui. Rapaz, para viagens longas, isso é muito bom. Apoio de braço, com porta-copos, um bom material aqui, com Isofix, tudo certinho, em dia. 2 portas USB do tipo C aqui. Na Tremor a gente tem uma tomadinha ali,
Aqui não temos isso, mas também não é a proposta desse carro. E o acabamento é aquele que a gente já conhece aqui da Maverick, né? Não tem soft touch, mas tem essa coisa mais azulada para dar uma graça, né? E aquelas soluções bem inteligentes aqui ao lado. Fora isso, cara, muito legal aqui o espaço traseiro. Dá muito bem para você trocar um SUV por isso aqui. Se o papo é espaço no banco traseiro, tranquilo. Agora, se você quer mais equipamento, é ali na frente. Vem ver. Agora aqui na parte frontal da picape, a grande novidade. Teto solar e a gente tem uma ergonomia e visibilidade muito bacana. Temos regulagem de altura e profundidade com uma baita de uma boa extensão. Aqui o Motora leva controles elétricos de regulagem para o banco. Temos um bom apoio de braço aqui. Cara, em termos de visibilidade fica muito bom mesmo. Fica um pouco atrasado aqui só no retrovisor interno que ainda usa lingueta e não é aquele fotocrômico. Mas isso aqui é um detalhe que você vai usar uma outra vez. Agora, multimídia resolveu muito. A gente tem essa nova multimídia de 13.2 polegadas, completona com Apple CarPlay, Android Auto, GPS integrado. O cluster central é de 8 polegadas, digital também. E ele... Olha que coisa legal. Quando você ativa, por exemplo, o Android Auto e liga o GPS, o Turn by Turn aparece aqui no sistema. Geralmente você encontra isso no GPS nativo, mas aqui o próprio sistema do Google já conversa com o cluster central. Você ganha um pouquinho mais de foco e desvia menos o olhar aqui para a multimídia enquanto está dirigindo. Outra coisa em torno da multimídia que é muito legal é que você tem porta USB tipo A, tipo C, carregador por indução, som premium da Bang & Olufsen B&O, muito legal para um carro dessa faixa de preço e categoria, é algo novo. A Ranger não, né? A Rampage tem sistema da Harman Kardon, mas aqui você consegue ter também uma outra opção por 80 mil a menos. Fica bem interessante. Pro Trailer, quando você engata o trailer, esse aqui vira seu volante, digamos assim. Todos os controles são digitais aqui, então tá tudo dentro da multimídia, né? A coisa de ar-condicionado, aqui fora você acaba tendo só o passa-faixa, volume, controle da câmera 360, o Auto Hold e basicamente isso. Botão de partida aqui embaixo, o botão da janelinha ali de trás. Esse aqui, esse botão rotativo é o seletor de marcha. Então você tem muita solução moderna aqui, tá ligado? Você não tem freio de mão, não tem alavanca, tudo aqui é bem otimizado. Afinal de contas, é um projeto um pouco mais fresco em termos de modernidade e entrega de projeto. Mas você não tem soft touch. Mas também nesse segmento de picape, que também se destina para o uso mais fora de estrada, não é tão comum assim. Falando em destinação e propósito da picape, vamos andar e ver para ver qual é que era essa picape aqui? Simbora. Dirigindo a Ford Maverick Black, você sente que o motor tem uma baita de uma pronta resposta. A gente tem aquele motor 2.0 EcoBoost com 253 cavalos, 38,7 de torque, e o 0 a 100 aqui fica na casa dos 8 segundos. Esse carro ficou quase 60 quilos mais pesado do que antes, vou deixar o número aí na tela para vocês conferirem, um pouco mais de 1.700 quilos aqui. E mesmo assim, o trabalho do motor com o câmbio, com esse peso todo, não se ressente, ele não fica ressentido. Ele é bastante vivo, você tem trocas imperceptíveis e bem progressivas, você tem um motor muito vívido, a troca aqui é muito tranquila. Apesar de você não ter pedal shifts e opções aqui, você acaba realmente não precisando. A opção, para você que quer uma parada um pouco mais viva, um pouco mais forte, é trocar os modos de condução, que esse carro ganhou 2, que é o modo épico e o esportivo. Aí você tem uma diferença, uma pimentinha a mais ali, um saborzinho novo, que deixa você um pouco mais à vontade, a depender do tipo de chão que você está tocando. Mas a parada mais interessante nessa picape é que ela nem se parece tanto assim com uma picape andando, porque ela tem muito chão, apesar de ela ser mais alta do que, por exemplo, um carro de passeio normal. Obviamente, na verdade, né? Mas você tem uma tração integral que faz muito bem esse trabalho, que pega para você uma performance bem legal de chão, diferente da Tremor, por ela não ter a chance de você bloquear e tal. Ainda é uma tração integral bem interessante para você, que vai fazer o trabalho na hora certa e te deixa bastante seguro, especialmente para quem
gosta muito dessa parada um pouco mais fora de estrada. Ela pode, apesar de não ter um conjunto totalmente dedicado pro off-road, ela consegue fazer aquela estradinha de chão ali, saindo de rodovia, numa boa, sem nenhum problema. Obviamente, porque é um carro que pode bastante nesse sentido. Outro ponto em que ela se destaca bastante é o conforto. E faz realmente quem está procurando um carro para usar no centro urbano, para viajar, olhar não para um SUV, mas sim para esse carro aqui, uma picape. Porque ela entrega agora muito mais equipamentos, te deixa um pouco mais apoiado no dia a dia, até você tem central multimídia nova, vários itens de conforto e conveniência a mais para você, toda essa coisa do teto solar, que deixa a experiência muito mais interessante. E acaba sendo, de verdade, essa grande opção para o uso urbano, por causa do conforto. Obviamente que não é uma suspensão totalmente mole, molenga, macia demais, a ponto de ser uma coisa meio boba. Ela consegue filtrar bem o solo, ela te entrega esse conforto, mas ainda te fala muito do que está rolando. Para quem gosta de dirigir e quer sentir o carro o tempo inteiro, tá muito bem assistido aqui. É uma excelente opção nesse tipo de situação, para quem gosta de dirigir. Para fazer curva, fantástico também. Não há restrições aqui. Apesar de a gente não estar falando de um carro de performance, mas você tem essa vivacidade tanto do motor, do chão, do acerto de chão desse carro e da direção também. Em termos de tecnologia, a gente tem um ADAS completão, farol automático, ACC com stop and go, assistente de monitoramento de faixa, tudo que você pode imaginar. Um ACC bem completão aqui. Então, você está bem atualizado, você está em dia com as tecnologias. Mas o outro ponto mais importante, eu acho que para aquela pessoa que vai comprar um carro para andar na cidade, é consumo. E aqui vai. A gente está falando de médias de 8 na cidade e pouco mais que 11 na estrada. Números melhores que a principal concorrente. E pode fazer realmente aquela pessoa que pensa que picape tem que ser diesel, pensar um pouco melhor. Porque se você fizer a conta, o custo do KM rodado desse carro fica ali na casa dos 10 centavos mais barato que Rampage e nem 5 centavos a mais que um diesel, por exemplo. Se você fizer bem as contas ali, considerando Rampage RT, se você for pro diesel, a Big Horn de entrada ali e até a Toro Ranch, você tem vantagens aqui. Mas o grande problema, eu diria, que para aquela pessoa que vai usar o carro todo dia na cidade, é não ter a chance de ter um carro flex aqui e só no segundo semestre você tem uma opção híbrida. Mas, para a grande maioria dos clientes que já usam picape, isso não vai fazer a menor diferença. Especialmente porque você tem um carro bem na mão e os números de consumo não são nada ruins. Então fica aí a grande opção de agora, Ford Maverick Black, que vem para substituir a FX4, um pacote de equipamentos e preço muito agressivo, muito competitivo, e que realmente vai fazer a pessoas que estão buscando SUVs para usar para todo tipo de fim pensarem, porque além do preço ser muito parecido com o Jeep Compass e outros players, você tem o triplo de capacidade de porta-malas, né? A caçamba ali você tem agora muito mais chance de levar muito mais coisas. E para quem estava pensando em Rampage RT, realmente você vai ter que atrasar um pouco a sua compra e testar esse carro, porque vale muito a pena dar uma checada antes de tomar a decisão. Tá muito interessante. E se você é uma pessoa um pouco mais alta, destaca. Você tem uma visibilidade muito boa aqui, muito maior que na Rampage. Você tem mais espaço e você tem um carro de chão bem mais interessante. Mas vá ver por você, vá fazer um teste, porque vai fazer muita diferença na hora da decisão. Pois é, a Ford pegou pesado. 219 mil e você tem um carro com motor 2.0 turbo, tração integral, teto solar, muita tecnologia embarcada, ADAS completão. Rapaz, a lista é extensa, então a vida da Rampage e da Toro top de linha vai ficar bem difíceis. Mas comenta aí, o que você acha? Será que a vida de picapes a gasolina no Brasil vai ser bacana ou ainda tá cedo para isso? Comenta aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade e fica com a gente. Até o próximo vídeo. Se cuida. Até mais.